E, gente, presta atenção, meu povo! Olha, dizem que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, eu consegui! É um amigo amado, mas tão ocupado, com tanta responsabilidade e tudo em torno da música. Eu tenho um imenso prazer de trazer ao Plurarte hoje Daniel Araújo! Ai, obrigada! Eu que agradeço o convite, imagina. A gente já está nessa paquera, nesse namoro há um tempo e agora deu certo. É verdade, é verdade. Muito obrigado por ter me chamado aqui. Que bom, que bom. Eu gostaria de começar o programa contando dessa coisa superior, que foi maior do que talvez até a lógica, de te levar para outros caminhos que não da música, né? Então, a música sempre esteve na sua vida. Fala um pouquinho disso para quem nos escuta. Eu comecei na música fazendo aulas com a minha irmã de piano, e eu tinha 9 anos de idade. E aí depois de alguns anos eu ia sempre na casa de uma amiga e a vizinha dela era professora de piano. Acho que de alguma forma o piano estava assim na minha vida. E eu ia até a casa dela e eu via aquele piano maravilhoso sendo tocado no apartamento do lado. E um dia, eu tinha 13 anos, eu bati a porta e disse: eu quero estudar piano. Aí a professora riu, né? Ele disse: tá bem, eu preciso falar com seu pai ou sua mãe. Aí eu: tá bem, eu vou trazê-los aqui. E aí comecei a estudar piano. Depois passei por alguns outros instrumentos, estudando no Instituto Carlos Gomes, no conservatório, que chamava-se conservatório. E a minha irmã mais velha, a Tina, ela tinha um envolvimento com a música muito grande, era aluna de canto lírico. Ela fez um recital aqui nessa sala de canto e piano, e aí ela acabou me levando num dado momento para fazer um teste de canto com a professora Marina Monarca. E aí eu era muito, muito tímido. E aí quando terminou o teste, ela fez lá o teste, quando terminou ela disse: eu quero dar aula para você e você tem voz de solista. Eu quase saí correndo, de medo, quase fui embora correndo da sala, mas aceitei lá o desafio e comecei a estudar o canto. Logo depois, bate aquela insegurança. Eu tinha ali por volta de 18 anos, mais ou menos. E aí, eu vou fazer música, e as pessoas, algumas desencorajam, dizem: não faz música, músico vai isso, vai aquilo. E aí eu disse: tá bom. Aí eu tentei fazer engenharia mecânica. Sim. Fiz 2 anos de engenharia mecânica, vi que aquilo estava me dando um desconforto, não era. E muitos dos meus amigos nesse momento foram para a carreira do direito. E aí eu disse: vou ver o direito. Vou experimentar. Vou experimentar. Fiz 2 anos de direito, gostava muito do curso. Mas aí aconteceu um momento de epifania, de um contato, e eu entendi que não era nada daquilo e que eu precisava voltar para a música o mais rápido possível. Aí numa bela tarde, quando isso aconteceu, esse episódio aí esse contato mais espiritual, digamos, eu fui para a universidade e eu fui para o setor de trancamento. E aí eles disseram: olha, já passou o período, não dá mais para trancar. Agora você tem que cancelar a vaga, e se quiser voltar, vai voltar do zero. Vai voltar tendo que fazer vestibular. Eu disse: eu quero cancelar. E aí depois dali fui bater na porta, eles tentaram me persuadir: não, claro, não cancela, para com isso. Eu cancelei, convicto, e fui para a casa da minha professora de canto. Bati a porta e perguntei: você me aceita de volta na turma? Aí ela disse que sim, e aí depois daí voltei definitivamente para a música. Que espetáculo, sorte a nossa! Que momento mágico, né? Eu estou emocionada, a gente é muito amigo desde sempre, mas essas histórias, essas minúcias, a gente acaba passando por elas ou esquecendo, então muito bom te ouvir. E aí, ele se formou aqui no Pará, na UEPA. E... Já no último ano, um pouquinho antes de eu me formar, eu fui para os Estados Unidos, na Universidade do Missouri, na cidade de Colômbia, porque lá tinha uma professora e que já tinha estado aqui em Belém, uma norte-americana, Joella Todd, e também a gente tem uma relação muito estreita com esse estado, por conta do festival de música que tem em Belém. Muitas pessoas dessa universidade já tinham vindo aqui. Então, eu fui até os Estados Unidos para poder conhecer a universidade, porque tinha pretensões de fazer o mestrado lá. E aí eu levei 3 músicas. Eu levei uma área em italiano, uma área em alemão e uma área em francês,
para trabalhar com ela por um mês. Eu disse, bom, vou levar isso aqui, vamos ver no que dá. Aí eu cheguei lá e aconteceram várias coisas, não sei se a gente tem tempo para, mas eu posso depois contar. Pode contar um pouquinho, talvez, sinta-se à vontade. A primeira coisa, assim, eu vou contar uma, que a gente bate aquela insegurança, né? E aí eu fui, mas para tentar só conhecer a universidade e trabalhar um mês com ela. E eu não estava sabendo exatamente se eu devia dar esse passo na vida, sair do país, mudar de vida dessa forma. E aí eu fui. E tinha alguns papéis numa agenda, levei esses papéis comigo no dia da viagem, que falavam que eu estava pleiteando bolsa de estudos e tal, mas que tinha tido esse convite. Mas um papel que eu mesmo redigi. E aí quando chegou lá, eu cheguei pelo aeroporto de Atlanta, eu me lembro bem. E chegou de manhã cedo o voo. E os dois únicos brasileiros que estavam ali naquela conexão foram chamados, eu e a outra pessoa que eu não conhecia, fomos chamados para uma sala separada. E nessa sala separada, deu muito ruim para essa moça. Eles fizeram ela voltar no voo seguinte para o Brasil. Aí eu disse, separaram só nós dois do voo, tá dando tudo errado, eu não tinha que vir para cá, não era ele. Aí, nisso, ele, como ela era brasileira, ele chamou uma pessoa lá que falava idioma para poder ler os direitos dela e colocou ela no avião para volta. O segundo era eu já fui dizendo, daqui já vou voltar. Vou voltar. E aí eu fui atendido. E aí ele disse, você tem algum documento? Eu olhei, eu tinha o documento que eu tinha redigido, disse, tem isso aqui. Aí a moça que falava português leu para ele e disse, tá ok, tá tudo bem. Carimbou, entrei no país. Mas com aquela sensação de que eu estava dando o passo na direção errada. Mas aí eu entrei num corredor longo, assim, no aeroporto, que estava completamente silencioso, isso eram 7 horas da manhã. E eu acho que às 7 horas eles ligavam o sistema de som do aeroporto, porque estava muito silêncio. Esse contraste entre o silêncio e a música que tocou que me fez prestar atenção na música. Sim. Mas eu estava no meio do corredor sozinho, ninguém mais, as pessoas já tinham ido embora do voo e eu tinha ido para outra sala, outro caminho. E eu num corredor longo, completamente silencioso, aí de repente liga o som do aeroporto e começa a tocar, acredite. Se você disser que eu desafino amor, aí eu disse, não. Saiba que sem mim provoque medo. Vim pra ficar. É o passo certo que eu tô dando. Graças a Deus, tô toda arrepiada. Bom, lá você fez o mestrado, foi solista de várias óperas, trabalhou. Oratórias, sim. E voltou, graças a Deus. Sim. Voltou e hoje, depois também de participar de muitas óperas aqui, né, etc e tal, hoje ele ocupa um cargo importantíssimo no estado do Pará, totalmente voltado para a música, para a arte. Conte a eles. Então, a gente está aqui dentro do foyer do Teatro da Paz, que é o salão nobre do teatro. A gente tem aqui esse piano novíssimo, tem um palco, a gente faz música aqui dentro desse espaço. E eu estou tendo a honra, eu tive a grata deferência de ter sido pensado pela nossa secretária Úrsula Vidal para ocupar o cargo de diretor do Teatro da Paz. Então, que é a primeira casa que eu cantei na vida. O primeiro lugar que eu cantei, o primeiro palco que eu subi para cantar foi o Teatro da Paz. E é um dos teatros mais importantes do Brasil, né? Um dos mais belos, sem dúvida alguma. E ele está à frente, então, do Festival de Ópera e de tantos outros. E tem a Orquestra Sinfônica, tem a Amazônia Jazz Band, né? Que é um espetáculo, tudo é um espetáculo. E lindo trabalho que você vem desenvolvendo. Obrigado. Tenho muito orgulho de você. Obrigado. Muito orgulho. E recentemente, vamos aí fofocar, ele foi convidado e assumiu, diga! É a função de cônsul honorário da Áustria aqui no Pará. A agência consular foi montada e como a gente está trabalhando aqui no Teatro da Paz, veio a ideia então, a partir da embaixada, de pedir uma sala aqui dentro do Teatro da Paz. Então, a embaixada, a casa consular, a agência consular da Áustria no Pará funciona dentro do Teatro da Paz. E este é o cônsul honorário. Que bom, é isso aí, que estamos bom. nessa função. Ô Daniel, sucesso, vida longa, gratidão por você ter... Opa, olha aí o trovão, é chuva. É ela. É ela que já está vindo, olha só. Antes da gente terminar, eu gostaria de fazer uma rápida audiodescrição para as pessoas que não enxergam, tá bem? Okay. Vou começar por mim. Ok. Gente, hoje eu coloquei, olha, eu tô linda, quero dizer a vocês que eu vim de vestido vermelho com umas listas assim brancas, pus um colar totalmente de semente
completamente amazônico, né? Isso aqui, cheio de bolinhas, são quatro voltas no pescoço, uma bola, assim, linda, uma esfera, cheio de sementes. Coloquei também de semente um anel vermelho no meu dedo, tô com 2 brinquinhos e passei um batom vermelho. Hoje eu vim assim, abusando, para ficar ao lado do meu amigo Daniel Araújo. E você? Olha, é fácil de me reconhecer, sou careca de cavanhaque. Então, tô com uma blusa azul de manga comprida, alguns botões, né, abotoada, e é isso. É isso. E, bom, quando ele fala, não precisa dizer que é ele, é um trovão, né? E como ele disse, a gente está aqui no foyer do Teatro da Paz em Belém do Pará. Amigo, gratidão, vida longa, obrigada por tudo também, obrigada por existires, pela tua generosidade, pela tua arte. Muito obrigado. Aí, gente, Plurarte é pra você. E fica ligado que vai ter uma coisa bem legal que eu acabei de aprender com ele. Eu vou filmar para vocês aprenderem junto comigo, tá bom? É com a gente. Então, o Teatro da Paz, ele é um teatro do século XIX. Ele é de 1878. E naquela época, as mulheres usavam aquelas saias rodadas, aquelas saias enormes. E elas tinham um problema. De vez em quando a saia prendia no canto das portas. Aí o Teatro da Paz, os arquitetos pensaram, vamos resolver essa situação. E fizeram isso aqui. A nossa porta aqui do foyer, do nosso salão nobre, ela abre em 2 folhas. E depois ela fecha e fica embutida na parede, para que as saias não prendessem mais no canto das portas. Isso faz em ambos os lados. E a porta some. E a gente fica com uma passagem sem obstáculos.